Que você não faça deste dia um dia comum. Que você não faça, você que está assistindo este culto, que você não faça deste dia, desta tarde, desta noite, mais um culto comum, mais uma santa ceia, em meio a todas que nós vamos tomar ainda este ano. Mas que você entre agora na dimensão espiritual, porque Deus preparou algo muito forte, muito poderoso para a tua vida. E se você receber, e se você estiver aberto, a tua vida vai ser transformada hoje. Pastora, mas eu estou bem com Deus. Mas o Senhor tem muito mais para a tua igreja. O Senhor quer levar a igreja a um nível mais profundo, para que a igreja possa experimentar coisas muito maiores e grandiosas. Então, se você quer, diga agora para o Senhor, diga: Senhor, eu quero receber. Diga, eu quero receber tudo quanto o Senhor preparou para mim hoje. Começa a glorificar a Deus aí no teu lugar. Abra a tua boca se você ainda não se expressou, se você ainda hoje não levantou a tua voz. Começa a glorificar ao Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a falar em novas línguas, porque o Senhor, Ele já está agindo neste lugar desde o momento que você chegou, e Ele já está aqui, e Ele já está tocando nos corações. Então abra o teu coração, abra agora o teu entendimento, abra a tua mente, entregue a tua vida por completo nas mãos do Senhor. Glória xeremarásirias. Isso vai glorificando a Deus, vai dando espaço para que a presença dele se manifeste. É você que precisa mostrar que o Espírito Santo tem lugar na tua vida. É você que precisa dar espaço para ele agir no teu coração neste dia. Vai tocando o Espírito Santo, vai visitando, renovando a tua igreja. Ó Deus, vai trazendo ânimo, vai trazendo alegria, renova os corações. Trabalha neste lugar, Senhor. Trabalha em cada coração, que nenhuma pessoa volte para a tua casa sem ser tocado pela tua presença e pelo teu poder. Esta manhã, este dia, ele não se repete. Por isso é um dia único, é um dia especial, é o dia que o Senhor nos deu. E nós queremos receber tudo quanto o Senhor preparou para a tua igreja neste dia. Fala conosco, fala conosco. Marca as nossas vidas neste dia. Queremos ouvir a tua voz e queremos ser impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, Espírito Santo Consolador, nós clamamos neste momento pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos irmãos que neste dia choram a perda de um ente querido. Apresentamos, ó Deus, diante de Ti as famílias daqueles que estão tristes, estão, ó Deus querido, passando por lutas e dificuldades. Lembramos dos nossos queridos irmãos que hoje estão entregando a Deus um ente querido, que ontem entregaram a Deus um ente querido, e só o Espírito Santo é capaz de cuidar desta dor, de cuidar deste sofrimento, de sarar o coração partido. Por isso, Espírito Santo, vai lá agora e abraça os nossos queridos irmãos que estão chorando, que estão passando pelo vale da sombra da morte.
Espírito Santo de Deus, fortalece, sustenta, ajuda-os, para que eles possam vencer este dia mau e continuar firme. Senhor, cuida das famílias da nossa cidade, do nosso país, desta terra, que nós não conhecemos, mas nós sabemos que o Senhor conhece. Enxuga as lágrimas daqueles que sofrem, enxuga as lágrimas daqueles que se sentem perdidos, e libera agora do teu consolo, do teu fortalecimento e da tua presença para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Se assente na presença do Senhor e abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós temos como prática todos os meses tomar a Santa Ceia juntos. E isto não é porque a igreja criou, porque a igreja inventou, mas foi uma ordem de Jesus Cristo antes de ir para a cruz e antes de voltar ao céu. Ele disse para que nós pudéssemos praticar este mesmo ato que ele praticou nos seus últimos dias de vida na terra. E ele disse o seguinte: façam isto para vocês lembrarem de mim. O dia da Santa Ceia é o dia mais importante da nossa vida. O domingo de Santa Ceia é o domingo mais importante da vida do cristão. Por isso, irmãos, eu recomendo, porque Cristo deu a ordem, eu só posso te dar uma dica, uma sugestão, quem sou eu? Mas eu recomendo que você faça a sua agenda de passeio, de viagem, de festa, se for possível, num dia fora de Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela é o dia que a igreja se reúne para estar juntas, mas também para lembrar da maior obra que já foi realizado na nossa vida. É o dia que a igreja se reúne para lembrar o maior milagre que nós já recebemos na nossa vida. É o dia que a igreja se reúne para lembrar a maior obra que foi feita para a humanidade através de Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário. E isto é algo que nós não podemos esquecer. Jesus, ele diz isso há mais de 2000 anos atrás, e hoje neste dia, eu e você não podemos esquecer. Vai passar 10, 15, 30, quando nós estivermos bem velhinhos, nós precisamos continuar lembrando, nós precisamos continuar na nossa memória a grande obra que o Senhor Jesus já realizou na minha vida e na sua vida. Quem concorda, diz amém. Diga assim: eu não posso. Diga mais forte: eu não posso jamais esquecer o que Jesus já fez por mim. Diga isso mais uma vez. Diga: eu jamais posso esquecer o que Jesus já fez por mim. Irmão, só pelo fato do que ele já fez, já é motivo de você permanecer na presença do Senhor. O Senhor fez muito mais do que isso, e ele vai fazer ainda muito mais, eu creio. Você crê que Jesus vai fazer muito mais? Mas a maior obra, o maior milagre que eu e você poderia receber nesta terra, nós já temos, que é a salvação. Você pode glorificar a Deus pela salvação? Então eu quero nesta manhã trazer você ao entendimento
de algo que você não pode esquecer jamais. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias mais difíceis da tua vida, você jamais pode esquecer o que Jesus já fez por você. No momento mais difícil da sua vida, lembre-se que no momento mais difícil da vida de Jesus, Ele ficou sozinho. Quando você estiver sozinho, lembre-se que no momento mais difícil da vida de Jesus, Ele ficou sozinho. Mateus 27:46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bravou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? No momento mais difícil da vida de Jesus, Ele experimentou a solidão, a ausência do Pai. Naquele momento, Ele não sentiu mais a presença do Pai. Naquele pequeno momento, Ele teve um momento sem o Pai, um momento sem Deus. Irmãos, nós podemos passar muitas dificuldades nessa terra. Você pode enfrentar problemas gravíssimos, situações tristes, mas uma coisa nunca vai acontecer com você. Você nunca vai ficar sem a presença de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele experimentou uma vida, Ele experimentou nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos suspiros, Ele experimentou estar sem Deus. E naquele momento Ele se encheu de desespero. Naqueles minutos onde Ele não sentiu a presença do Pai, Ele falava: Pai, por quê? Porque eu estou sozinho, porque o Senhor me desamparou neste momento tão difícil. Ele experimentou a ausência de Deus, para que você e eu nunca precisássemos experimentar isso. Irmão, eu não quero imaginar a dor, a angústia do que é morrer sem Deus. Nós sabemos que o tema morte já nos deixa aflito, mas nós temos uma esperança que, quando chegar a nossa hora, os nossos olhos fecharem, do outro lado nós estaremos com Deus. Agora imagina uma pessoa que está nos seus últimos momentos de vida e não tem Deus. Imagina ela se despedindo desta terra e sendo transportada para o mundo dos mortos, para o inferno, para o castigo eterno. Jesus ficou por alguns momentos sem o Pai, para que nós pudéssemos ter a presença dEle todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. É impossível ficar bem sem Deus. É impossível você que está assistindo esta mensagem achar que você vai ficar bem sem Deus, sem a presença de Deus, sem a comunhão de Deus na tua vida. Jesus experimentou isso por alguns instantes e Ele ficou desesperado. É um engano achar que nós podemos viver bem sem Deus. Não podemos, é desesperador. O inimigo engana as pessoas. O inimigo, ele ludibria, ele distrai. Aí a pessoa no momento ela está bem, ela está feliz. Ela está numa festa, ela está bem. Ela talvez toma uma bebida, ela está bem. Ela se droga, ela está bem. Ela tem prazeres carnais, ela está bem. Mas quando tudo isso acaba,
O sofrimento é intenso. O sofrimento é interminável. Jesus ficou sozinho para que você nunca precisasse ficar só. Não se esqueça disso. Diga, eu não posso me esquecer que Jesus ficou sozinho para que eu nunca estivesse só. Isso alegra o teu coração? Então aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Jesus se fez maldito no meu lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, a morte na cruz era uma morte para condenados, para criminosos. A morte na cruz era um castigo para as pessoas, para as piores pessoas que existiam na época. A morte na cruz, diante dos judeus, era para pessoas malditas. A cruz, ela representa a maldição. Uma pessoa que morria na cruz era uma pessoa amaldiçoada, que não merecia perdão por aquilo que ela fazia. E Jesus, ele fala, a palavra de Deus fala que Jesus, ele assumiu a condição de maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos, ao invés de maldição, receber bênçãos. Ao invés de ser chamados amaldiçoados, ser chamados de abençoados e abençoadas. Aquela cruz não era o lugar dele. Ele era puro, ele era santo, ele era justo, ele era o Filho de Deus. Aquela cruz era para os pecadores, era para mim e para você. Mas ele disse, não, eu vou assumir este lugar. Eu vou ser o amaldiçoado hoje, para que a terra pudesse ter a oportunidade de ser uma bênção. Jesus morreu na cruz como um amaldiçoado, para que nós pudéssemos nessa terra ser instrumento de bênção, irmão. Nós precisamos entender que Jesus, ele fez isso para que nós pudéssemos ser bênção nessa terra, para que nós pudéssemos ser seres que abençoam, que profetizam, que traz a glória, a presença de Deus, que carrega o nome do Senhor na nossa boca. A maldição, Jesus, ele já levou. Por que tem pessoas que insistem em amaldiçoar a sua própria vida, sendo que Jesus, ele já morreu, ele já levou a maldição para que nós pudéssemos nesta terra, neste tempo, ser instrumento de bênção. A maldição já foi quebrada, já foi tirada. Hoje, o Senhor quer te abençoar e quer que você seja bênção nesta terra. Quem quer isso, glorifica ao Senhor. Jesus usou a coroa de espinho no meu e no seu lugar. Jesus usou a coroa de espinho no meu e no seu lugar, como diz João 19:2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Quando o homem peca, o homem e a mulher peca lá no jardim, Deus diz o seguinte para Adão e Eva: vocês vão ter que lidar com os espinhos. Antes,
Adão e Eva lidavam com as flores, com as frutas, com as verduras, com as árvores. Mas aí veio o pecado. E quando veio o pecado, Jesus falou: agora vai ter espinho. Agora, para comer, talvez os espinhos vão furar as suas mãos. Para plantar, os espinhos talvez vão cortar as suas pernas, vão furar os seus pés. O espinho representa as dores, as opressões, por consequência do pecado. Aqui ele estava sendo coroado, não com uma coroa de ouro. Aqui ele estava sendo coroado com uma coroa de espinhos, que significa a coroa do sofrimento, a coroa das dores, por causa do pecado da terra. Por causa do meu e do seu pecado, os espinhos não foram somente colocados, mas foram cravados na sua fronte. É dura a vida na terra, irmão? É. Mas não é pior do que aquilo que Jesus experimentou. O peso de todo o pecado da humanidade foi cravado na sua fronte. Sabe para quê? Ele venceu as maiores dores para que nós pudéssemos vencer tudo aquilo que viesse contra a nossa vida. Sempre que você furar o dedo com um espinho, ou uma farpa, ou um corte, ou uma folha, e falar: ai, está doendo. Lembre-se que toda a dor do pecado da terra foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Não se esqueça do Azorrague. Repete assim comigo. Azorrague. Fala mais uma vez para você não esquecer. Azorrague. Então diga assim: o Azorrague, que era para mim, foi para Jesus. João 19:1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Vou te mostrar o que é o Azorrague. Pode passar, pastor. É esse objeto que tem esse pedaço de madeira, que tem as cordas, e nas pontas das cordas ele tinha ossos ou pregos nas pontas. E foi dessa forma que Jesus foi açoitado, pelo Azorrague, esse instrumento de tortura, esse instrumento de castigo, que foi direcionado para as costas, para as pernas de Jesus. Pastora, por que a senhora está pondo isso? Pastora, eu não quero ver isso. Esse é o nosso problema, irmãos. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer da extrema dor e da vergonha, da humilhação que Jesus passou nesse dia. E isso é só uma ilustração. É uma ilustração apenas. Somente aqueles que estavam lá, somente quando nós lemos a palavra, nós podemos ter um vislumbre daquilo que aconteceu. Mas a cena era de extrema dor, a cena era de vergonha, a cena era de humilhação. E a palavra diz que ele foi açoitado e não abriu a boca. A gente é injustiçado, a gente já quer brigar. A gente é humilhado, a gente já quer discutir.
Alguém trata mal a gente já quer se defender. Alguém faz uma fofoca contra a gente já quer Jesus, ele estava numa condição de injustiça, de humilhação, de vergonha. Sabe para quê? Para nos ensinar. Para nos ensinar que nós não precisamos brigar, discutir, arrumar confusão com ninguém para mostrar que nós estamos certos. Enquanto ele estava ali, as pessoas olhavam. Ah, lá, deve ter feito uma coisa errada para apanhar assim diante do Pai. Ele estava fazendo a vontade do Pai. O Senhor sabe o que é dor, irmão. Jesus sabe o que é dor. Por isso, Ele sabe exatamente o que você passa. Ele sabe exatamente o que acontece com você. Ele sabe o que é dor. Ele experimentou isso na sua própria pele, enquanto pedaços de carne eram tirados através das chicotadas. Os cravos para as minhas mãos e pés. Perfurou as mãos e os pés de Jesus. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós tínhamos uma dívida. Nós nascemos condenados. Nós nascemos fora da glória de Deus por causa da herança do pecado. Jesus, ele vem e ele assume esta culpa. E a culpa vai para as suas mãos. Quando o prego perfura as suas mãos, alguns dizem que é as mãos, outros dizem que é o pulso. Quando o prego atravessa, toda a culpa já estava sendo colocada nas mãos de Jesus. Uma pessoa que não consegue se livrar da culpa é uma pessoa que não reconhece que Jesus fez isso para que eu e você pudesse nos arrepender, nos colocar diante de Deus e nos levantar como seres, como filhos perdoados e perdoadas e começar uma nova vida. Uma pessoa que passa dias, que passa anos remoendo. Ai, mas por que eu fiz? Ah, mas eu estou perdido. Ah, mas não tem solução para o meu problema. Ah, eu não vou conseguir vencer esse pecado. Eu não vou conseguir mudar. Ele não sabe que tudo isso, Jesus, ele já venceu. Já foi colocado nas suas mãos. Por isso, irmãos, quando você se apresenta diante do Senhor, pedindo perdão, por pior que seja o seu pecado, se levante crendo que você foi perdoado. Não aceite o inimigo acusar a tua vida. Tem muito cristão que vive carregando o peso da culpa de coisas que fez, talvez há tempos atrás. E ele pede perdão um monte de vez. Sendo que por uma única vez Jesus ele já morreu e ele já liberou perdão para aqueles que se arrependessem. Levanta e vai viver uma nova vida, vai viver seja um novo homem, uma nova mulher, e não deixe o inimigo querer colocar de novo essa culpa, essa condenação no teu coração. Ele já levou a culpa. Diga assim, abre um braço assim, diga culpa. Agora o outro braço, eu vou segurar aqui, mantenha o braço aberto. O outro braço, diga assim, argumentos. Os argumentos contra a tua vida
foi quebrado, rasgado na cruz, quando os pregos perfuraram a outra mão. Existiam argumentos contra você. Olha o que ela fez, olha quem ele é, olha da família de onde ele veio. O pai, a mãe bebe e ele também vai beber. A família tem um histórico de idolatria, também vai estar na idolatria. A família tem histórico de doença, essa maldição também vai chegar na vida dela. A família tem histórico de divórcio, também vai acompanhar as próximas gerações. Mas Jesus, ele vem e ele pega esses argumentos, a legalidade que Satanás tinha para trabalhar na vida da pessoa. Quando a pessoa se entrega para Jesus, ele pega e rasga, ele destrói. Não existe mais argumento, legalidade. O inimigo não tem autoridade para continuar perturbando, atrapalhando, liberando maldição sobre a vida daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor. Foi quebrada a dívida, aquilo que estava sentenciada na sua vida, irmão. Jesus, ele cancelou. Talvez a tua vida estava sentenciada ao vício, ao alcoolismo, assim como era comigo. Assim como a maldição foi quebrada na vida do meu pai. Eu poderia, ao invés de estar aqui, estar de ressaca. Porque talvez eu ter visto durante toda a minha vida a minha família bebendo, se embriagando. Mas quando a minha avó, quando os meus pais entregaram a sua vida para Jesus, a sentença foi rasgada. E aquilo que estava talvez direcionado, o inimigo estava tramando para minha vida, para minha família, para minha filha, foi quebrada em nome de Jesus. Na tua vida não é diferente. Aquilo que o inimigo fazia antigamente, aquilo que o inimigo fazia com os antepassados, aquilo que o inimigo fazia com as outras gerações, na tua vida já foi quebrado, já foi desfeito através de Jesus Cristo na cruz. Se você crê nisso, se você crê que você é liberto, se você crê que o inimigo não tem poder na tua casa, que ele não pode tocar na tua vida, que a maldição foi quebrada, aplauda, aplauda e glorifique ao Senhor. Os pregos nos pés de Jesus era o único lugar onde ele poderia se apoiar. E ele se apoiava em pés perfurados. Tudo isso, irmão, foi para nos tirar da prisão, para nos tirar da sentença. A lança que perfuraria, a lança que me perfuraria, perfurou o corpo de Jesus. João 19:34. Em vez disso, os soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando Jesus ele deu o seu último suspiro, era costume para a pessoa realmente acelerar a morte, eles irem quebrarem as pernas dos condenados. Mas lá no Velho Testamento já tinha sido profetizado que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E não foi feito isso mesmo. O soldado, ele pegou uma lança e perfurou o lado direito de Jesus. E quando ele perfurou, saiu sangue e água. Os peritos que estudaram a crucificação de Jesus diz o seguinte: a medicina fala que quando o sangue se mistura com a água, é porque o coração
ele explode. Ele já não tem mais capacidade de filtrar o sangue sozinho e já se mistura com a água do corpo. No momento de extrema dor, o coração de Jesus não suporta. Explode. Se desfaz. E a prova disso é que sai sangue e água. Diante de tanta dor, de tanta angústia, o coração de Jesus não resistiu. O coração de Jesus não resistiu, explodiu, sabe para quê? Para curar o meu e o seu coração. Jesus, ele chegou na extrema dor da alma, para que você não precisasse experimentar isso. O coração de Jesus foi partido para que ele pudesse curar o teu coração. Jesus passou por isso para que ele pudesse experimentar todas as dores que eu e você experimentamos, estamos experimentando e talvez vamos experimentar na nossa vida. Tristeza, angústia, decepção, traição, medo, solidão, dor física, dor da alma. Sabe por que ele chegou nesse ponto? Para que ele tivesse autoridade para curar toda e qualquer dor da tua alma. O coração dele foi destruído para restaurar o teu coração. Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Diga assim comigo: o sangue de Jesus, diga mais forte, o sangue de Jesus tem poder. Quem é que já disse isso uma vez, pelo menos uma vez na vida? Diga então mais uma vez. O sangue de Jesus tem poder. Se você entender o significado do que representa o sangue de Jesus, irmão, quando você clamar por ele, você vai ver algo realmente milagroso acontecendo. O sangue de Jesus foi a moeda de troca para pagar a minha vida e a sua vida. Jesus, ele derramou o seu sangue para que eu e você não precisasse derramar o meu e o seu, para que nós não precisássemos morrer no inferno. O sangue de Jesus foi derramado e não foi pouco e não foi poucas vezes. Jamais se esqueça disso. Jesus, ele começou a derramar o seu sangue lá no Getsemane, enquanto ele estava cheio de tanta angústia, cheio de tanto peso, de tanta opressão, que ao invés de suar água, ao invés de sair a água do teu corpo, ele soa, transpira gotas de sangue. O sangue de Jesus é derramado quando eles prendem, quando eles colocam, quando eles pressionam a coroa de espinho. O sangue de Jesus é derramado quando os soldados espancam o rosto de Jesus. Eu não vou ler, mas depois você pode ler na tua casa, lá em Miqueias 5:1, João 19:3, Jesus apanha na cara. O sangue de Jesus é retirado, o sangue de Jesus é derramado quando lhe arrancam os cabelos. Pastor, eu não sabia que Jesus passou por isso. Lá em Isaías 58, foram arrancados os cabelos da sua cabeça. O sangue de Jesus é derramado quando ele é chicoteado nas suas costas.
O sangue de Jesus é derramado quando ele é pregado as suas mãos e os seus pés. E o sangue de Jesus é derramado quando ele é perfurado pela lança. Por isso, irmãos, todo este sangue derramado foi para cobrir todos os pecados da humanidade. Diga assim, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Ele tem poder para limpar todos, diga todos os meus pecados. Diga, através de Jesus, eu posso ser um homem santo, para quem é homem, e uma mulher santa. Quem foi que falou que você não pode vencer o pecado? Quem foi que falou que você não pode ter jeito na tua vida, que você não pode mudar, que você não tem conserto? O sangue de Jesus foi derramado desta forma para que você pudesse ser um homem santo, uma mulher santa. O sangue de Jesus, ele cobre, ele limpa e ele purifica todos os pecados. Entenda agora o que é. O sangue de Jesus tem poder. Isso é poder, porque ele entregou tudo. O que faltava de sangue no seu corpo foi liberado na sua morte. Para quê? Por quê? Para você, por causa de você. Você tem uma enfermidade no teu corpo? Jesus, ele levou essa enfermidade na cruz. E ele tem poder para curar. Você tem dores na tua alma? Você carrega o peso da responsabilidade, das coisas darem certo na tua vida. Você talvez é pressionado no seu trabalho, pela tua família. O inimigo, ele te tenta. O inimigo, ele te perturba, fazendo você pecar. O inimigo te oprime, culpa, te condena pelos teus erros. Você tem dores no teu corpo, dores físicas, dores emocionais. Você sofre por algumas situações. Jesus, ele sabe de tudo isso. E ele venceu para poder colocar a vitória nas tuas mãos. Por isso eu levanto esta partícula de pão juntamente com você. Levante o pão, que é o corpo que foi entregue por tua causa. O teu valor é inestimável. Ele vale a vida de Cristo. Não deixa ninguém mais, não aceite mais ninguém dizer que você não vale nada, que você não é ninguém. Porque você é tão precioso que alguém morreu pela tua vida. Alguém se entregou no teu lugar, porque queria estar com você eternamente. Jesus entregou o seu único filho, porque quando o homem e a mulher pecou, ele criou para viver com ele eternamente, e ele trouxe a solução vinda do teu filho, para que novamente ele pudesse estar com a sua criação. Para que novamente ele pudesse estar com o ser que ele criou, que ele depositou o seu espírito. Não deixe o diabo dizer que você não é nada, que você não serve para nada, que você não tem utilidade nesta terra, nessa vida. Se alguém disser isso para você, não acredite, porque o teu valor foi pago com sangue. Por isso nós consagramos o pão, que é o corpo de Cristo entregue por nós, em favor da nossa vida, entregue em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber vida. Coma com teu coração cheio de gratidão, coma com teu coração, reconhecendo aquilo que Jesus é para você.
O sangue derramado através do suor, o sangue derramado pelos espinhos na sua cabeça, o sangue derramado por causa dos seus cabelos que foram arrancados, dos socos e pontapés que ele levou na cara, nas chicotadas nas costas, nos pregos das mãos, nos pregos dos seus pés, na lança que o perfurou. Não foi em vão. Foi para que você pudesse ser uma bênção nessa terra. Toda esta dor foi para que você pudesse ser um instrumento de bênção nessa terra. Você é uma bênção, porque Jesus te fez abençoado. Este sangue não é em vão, ele faz de você um homem santo, uma mulher santa. O pecado não tem poder sobre a tua vida, porque todo o sangue foi derramado para cobrir os pecados. E você pode hoje sair daqui realmente convicto que é um novo homem, uma nova mulher. O pecado, ele não pode te segurar. O pecado não pode te prender. Hoje você pode sair livre de todo e qualquer pecado, porque Jesus, ele já derramou o seu sangue para limpar este pecado, para purificar a tua vida e fazer de você uma nova pessoa. Eu consagro. Faça isso, lembrando de Jesus, pensando em Jesus. Aleluia. Senhor, eu peço por aqueles que estão assistindo este culto. Senhor, eu peço por aqueles que estão nas suas casas, enfermos, tomando a Santa Ceia conosco. Eu peço por aqueles que estão doentes. Pode ter o teu tempo com Deus, irmão. Eu peço por aqueles que estão caídos, abatidos, cansados. Eu peço por aquela pessoa que hoje tem uma dor física no seu corpo, que hoje sente dores nas pernas, nas costas, no estômago, na cabeça, que hoje sente dores físicas e que já não aguenta mais. Que o sangue de Jesus que foi derramado, que o sofrimento que Jesus passou na cruz, possa agora alcançar a vida de todos aqueles que estão participando desta ceia conosco. Daqueles que estão na igreja, daqueles que estão nas suas casas, que eles recebam cura, que eles recebam libertação, que eles recebam cura sobre o seu coração. Aqueles que estão com o coração partido, aqueles que choram, aqueles que estão, ó Deus, debaixo de medicação, aqueles que estão com depressão, angústia, ansiedade. Que assim como o Senhor foi o extremo da dor, a ponto do seu coração não suportar, que Jesus possa curar os corações neste dia. Que o Senhor Jesus possa visitar a tua casa, a tua família. Que Jesus possa visitar agora o teu interior, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. E que você se levante hoje uma nova pessoa. Não se esqueça de quem é Jesus. Não se esqueça de quem é Jesus.